Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha, tá certo? Eu sou Elano Maia e estou aqui mais uma vez nessa fim de tarde, tá certo? De terça-feira, para trazer informações sobre tudo o que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido do Brasil, das Américas e do mundo, tá certo? Hoje terça-feira, o Flamengo encerrou a sua preparação visando o duelo contra o Botafogo, né? Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo. Esse jogo, meus amigos, certamente ele será televisionado, né? É um clássico e a TV aberta aí vai transmitir somente 6 jogos do Flamengo e há a probabilidade de ser esse jogo contra o Botafogo lá no estádio Newton Santos, tá certo? A partir das 19 horas, o Flamengo visando aí uma recuperação, né, meus amigos? Veio aí de uma derrota nos pênaltis para a equipe do Atlético Mineiro na final da Supercopa do Brasil. O Flamengo tem que realmente se recuperar, tem que levantar a cabeça, essa que é a verdade. Mas antes de eu estar trazendo essas informações, meus amigos, eu quero convidar você para que você venha se inscrever neste canal, tá certo? É de graça, é gratuito, você não paga exatamente nada, tá certo? A inscrição é gratuita, o seu like também, tá entendendo? Nesse momento é essencial que você venha se inscrever, ativar o sininho das notificações, escolhendo a opção todas, tá certo? Para que assim o YouTube venha lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives, tá certo? E sem esquecer, meus amigos, de deixar um comentário e o like também, tá certo? Para que o YouTube venha venha validar a sua inscrição, tá certo? Porque aqueles que se inscrevem e ativam o sininho das notificações, mas não deixam o seu like e nem o seu comentário, o YouTube vai lhe taxar como um perfil robô, tá certo? E não é isso que eu e outros amigos que são parceiros querem, né? Que você se inscreva e você não tenha a sua inscrição ativada, né? Mas vamos lá, vamos de informação. O Flamengo, né, finalizou aí a preparação para o jogo visando o jogo contra o Botafogo. O Flamengo vai jogar lá no estádio Newton Santos, tá certo? Esse jogo é um clássico, é contra o Botafogo, é jogo de recuperação. O Flamengo não pode pensar em perder essa partida, tá certo? E vamos aí para esse jogo com desfalques, né? O Flamengo realmente vai ter o desfalque aí de Thiago Maia, Rodrigo Caio, né, que a gente não tem previsão da volta do jogador, e o Gustavo Henrique. Mas você vai me fazer a seguinte pergunta: Elano, você disse ontem que o Gustavo Henrique e o Thiago Maia estiveram em campo treinando aos poucos, mas teve, né? Essa notícia é verdadeira, tá certo? Mas os jogadores não estão aptos para a partida, né? Thiago Maia levou ali na sua canela 12 pontos, né? O jogador está gradativamente voltando, mas não tem condições ainda de atuar, tá certo? E o Gustavo Henrique também volta de forma gradativa, mas não tem condições realmente de ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Botafogo, tá certo? Mas, meus amigos, eu quero falar aqui sobre uma notícia que eu vim trazendo aqui nos vídeos passados, que o Botafogo soltou uma nota dizendo que não iria mais alugar, tá certo, o Newton Santos para o Flamengo, né? Essa nota foi anunciada aí, realmente realmente o Botafogo sem ser a SAF não quer nem ver o Flamengo pintado, né? Mas o seu dono agora, né, o John Textor, ele se reuniu e eu trouxe também essa notícia aqui de que ele estava querendo se reunir em prol do futebol e houve, né, ali um comum acordo do Botafogo, tá certo, está
cedendo o Nilton Santos tanto para o Flamengo, Fluminense e Vasco, tá certo? Até que o gramado do Maracanã fique pronto, tá certo? A previsão do Maracanã está liberada é 17 de março, então o Flamengo até lá vai estar utilizando o estádio Nilton Santos, tá certo? No acordo ali do John Textor, né, com as equipes do Rio. E a gente vê e observa, meus amigos, que se fosse depender do Botafogo para entrar em contato com o Flamengo ou fazer uma parceria com o Flamengo, realmente seria impossível, né? Só mesmo um empresário que tem visão de crescimento seria capaz de promover uma união, um acordo entre as equipes do Rio de Janeiro, né? Mas vamos lá para frente, vamos mudar de assunto, tá certo? Eu trouxe a informação, meus amigos, que houve a reunião, tá certo? Após o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro, a cúpula do Flamengo se reuniu, tá certo? Lá no Hotel Gran Odara, né? Que era o hotel que eles estavam hospedados. E a informação que eu tenho e que eu trouxe até uma informação dizendo que houve a reunião com a presença do Marcos Braz e tudo, mas realmente o Marcos Braz não esteve presente nessa reunião, entendeu? Eu quero até pedir aqui desculpas, né, para todos vocês. Às vezes a notícia ela chega dessa maneira, eu só faço citar para vocês e fazer uma conclusão acerca do assunto, mas realmente essa reunião não teve a presença do Marcos Braz, né? E chegaram a um denominador comum de que o Flamengo realmente está um elenco acomodado, tá certo? Foi questionado muitas coisas, como eu falei, com relação à metodologia do Paulo Souza, como ele dirige o clube e outras coisas a mais, entendeu? Mas o denominador comum que foi, de certa forma, resolvido ali na reunião de que a equipe do Flamengo está realmente acomodada, está descansada, entendeu? Está assim, sem, vamos dizer assim, sem vontade, sem gana para seguir em frente, entendeu? E é hora da diretoria do Flamengo apertar os cintos, entendeu? Fazer o que tem de fazer para melhoria do elenco, entendeu? E eu vim com a informação também, meus amigos, de que o Flamengo tem que fazer uma reunião com os jogadores, entendeu? Houve uma situação, e essa notícia aqui foi trazida pelo nosso amigo Guilherme Flazoeiro, tá certo? A informação que temos que em 2019, eu até me lembro, né? Havia uma promessa da diretoria do Flamengo sobre a questão de premiação. E o que foi que aconteceu? As premiações daquele ano ali, pela conquista dos títulos, seria uma parte para os jogadores e outra parte para o clube. Sendo que os jogadores tomaram a decisão, meus amigos, de pegar uma parte da sua premiação e destinar aos funcionários do clube. O que acontece? O clube, o Flamengo, tá certo, reteve esse dinheiro, não permitiu, tá certo, que esse dinheiro fosse realmente destinado aos funcionários e reteve o dinheiro para si. E o que acontece? Os jogadores ficaram injuriados, ficaram chateados com o Flamengo. Então eu acredito que são coisas desse tipo, meus amigos, que acaba atrapalhando o desejo dos jogadores de jogar. Eu sei que os jogadores ganham milhões, ganham muito, muito dinheiro mesmo, entendeu? Não é pouco o dinheiro que os jogadores ganham, mas são coisas pequenas que muitas das vezes chateiam os jogadores, né? E essa questão do Flamengo ter retido esse dinheiro que era destinado aos funcionários como premiação acabou chateando o elenco, entendeu? E o Flamengo tem que cumprir com aquilo que prometeu, e não só é merecedor o clube e não é só merecedor os jogadores. Uma equipe do futebol é composta por muitas pessoas. Então essas muito pessoas aí
é também digna de uma premiação. Essa é a minha opinião, meus amigos, tá certo? Quiser deixar a sua opinião abaixo, deixa o seu comentário é importantíssimo, tá certo? Para o crescimento desse canal, tá bom? Comente embaixo, deixe o seu comentário. Mas, meus amigos, vamos aqui falar sobre o Flamengo. O Flamengo agradece através das suas redes sociais pela torcida, né, do Flamengo lá em Cuiabá, pelo movimento, pela festa que fizeram, né? O Flamengo agradece e o Flamengo passa a perceber daí, meus amigos, que tem uma torcida forte, que ama o clube, tá certo? O Flamengo tem que valorizar isso, tem que valorizar mesmo e procurar, de certa forma, englobar essa torcida dentro dos seus, dentro das suas pretensões como uma equipe, entendeu? Como um clube, no modo geral. O Flamengo tem que trazer a massa para apoiar o Flamengo, tá certo? Essa também é a minha opinião, tá certo? Meus amigos, tem outra notícia aqui, que o Flamengo pretende, através do Paulo Souza, pretende poupar jogadores para o clássico contra o Botafogo, né? E o que você acha, meus amigos, dessa suposta pretensão do Paulo Souza poupar jogadores no clássico logo contra o Botafogo? Deixa abaixo o seu comentário, tá certo? Tá certo? Não deixe de comentar. Eu acho assim uma falta de noção, entendeu? O Flamengo ele não pode pensar com essa ideia de estar dando folga para os jogadores, sem os jogadores não ter conquistado nada. Estamos aí, meus amigos, no início da temporada e não é hora de dar folga para ninguém, não. De maneira nenhuma. Eu não aprovo de jeito nenhum do Flamengo aí, ou Paulo Souza, pensar dessa forma de estar poupando jogadores contra o clássico, contra o Botafogo, tá certo? Deixa abaixo o seu comentário é importante, de grande valia para esse canal, tá certo? Outra notícia também, meus amigos, é que o Flamengo pretende renovar o contrato com o jogador Felipe Luiz. Felipe Luiz aí é um dos mais velhos da equipe, né, com relação à idade, e ele está jogando como zagueiro, né? Não está mais jogando como lateral esquerdo. O Flamengo ali dentro da sua tática de jogo colocou ele na defesa e o jogador está se dando bem, está jogando bem. Essa é que é a verdade, meus amigos. E o Flamengo pretende realmente renovar com ele mais um ano, né? O jogador tem um contrato até o final desse ano, mas o Flamengo pretende renovar por mais um. Sendo assim, o jogador ficaria até o final de 2023 no clube, tá certo? Mas vamos aqui de mais notícias, meus amigos. Bem rapidinho aqui, o Cruzeiro, né? Eu trouxe essa informação aqui nesses últimos vídeos, que o Ronaldo Fenômeno, né, o dono do Cruzeiro, estava de olho no jogador Thiaguinho, né, do meia esquerda Thiaguinho. Foi feito propostas, mas o negócio não andou, né, devido à final da Supercopa do Brasil. Mas nesse inteirinho de tempo, uma equipe americana, né, Houston Dynamo, da Liga MLS, lá dos Estados Unidos, está interessado também no jogador, pretende, tá certo, levar o jogador por empréstimo e com opção de compra no término do contrato, tá certo? O clube Houston Dynamo é um clube, vamos dizer que fraco, né? No último ano terminou o campeonato na última posição, marcando aí 30 pontos em 34 jogos, né? Meu pai. E o campeonato novamente lá começa no dia 26 de fevereiro, agora começa o campeonato lá nos Estados Unidos, né? E vamos ver aí o que é que o Thiaguinho, para onde o Thiaguinho vai, né? Se vai para o Cruzeiro, se vai para a Chapecoense, que era outra equipe também que pretendia ter o jogador no seu elenco, ou se vai para o Houston
Dínamo, da MLS, da Liga Americana de Futebol, tá certo? Mas vamos mudar de assunto, meus amigos, aqui vamos falar sobre a questão do Santos, né? O Flamengo realmente está aí definitivamente querendo contratar o goleiro Santos, né? O Flamengo, por esses dias, vai aí entrar em negociação direta realmente com o Atlético Paranaense, mas o Flamengo pretende aguardar até a final da Recopa, tá certo? Que será um jogo entre o Atlético Paranaense e o Palmeiras, tá certo? O Flamengo vai esperar até essa final e após essa final o Flamengo faz uma proposta definitiva pelo jogador, pelo goleiro Santos, tá certo? O que você acha do Santos? Você contrataria ou não contrataria o jogador, tá certo? Deixe abaixo os seus comentários são importantes e válidos para esse canal, tá certo? Meus amigos, o Gabigol, questionado Gabigol, tá certo? Atingiu mais uma marca, e essa marca, meus amigos, nem o Zico conseguiu atingir. O que acontece? O Gabigol marcou gols contra os principais rivais do Flamengo no futebol brasileiro. O que acontece? O Gabigol marcou gol contra os rivais do Rio, os rivais de São Paulo, a dupla de Grenal, a dupla também mineira, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro, tá certo? Todos eles sofreram gols do Gabigol. O Zico não marcou contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro. Já o Gabigol conseguiu marcar contra todas essas equipes, tá certo? Então, o questionado Gabigol, ele não para de bater recordes, né? É jogador aí que é questionado, que é odiado, amado, mas ele continua atingindo seus objetivos e as suas metas aí mediante a equipe do Flamengo. Tá certo, meus amigos? Essas foram as informações. Logo mais às 19 horas estarei aí participando de uma live, tá certo? Lá no canal Zambei Rubro Negro. E logo mais às 20 horas e 35 minutos eu estarei participando do canal do Maestro Rubro Negro, tá certo? Eu convido todos para se fazer presente lá e até o próximo vídeo. E saudações rubro-negras a todos vocês. Tchau, tchau!